Eu sabia, se eu não pagasse até hoje, ele viria. E dessa vez não seria só para conversar. Tudo começou com um pedaço de papel. Um simples bilhete de loteria instantânea. R$ 2. Eu raspei, ganhei 20 e achei que era o início da minha sorte. Mas, na verdade, era o começo do meu fim. Meu nome é Carlos Menezes, tenho 32 anos, trabalho como atendente numa loja de materiais de construção no centro da cidade, e até pouco tempo atrás minha vida era comum. Não era perfeita, mas tinha estabilidade. Eu acordava cedo todos os dias, tomava meu café preto em silêncio, dava um beijo rápido na Patrícia, minha esposa, e saía para pegar o ônibus das 6h20. Ela ficava em casa cuidando da nossa filha, a Lívia, de apenas 5 anos. Uma menina esperta que vive me pedindo para contar histórias antes de dormir. Sempre fomos uma família simples. O salário que eu ganhava dava para cobrir as contas, o aluguel, e ainda sobrava um pouco para uma pizza no fim do mês ou um passeio no parque. Nunca fomos de luxo, mas também nunca passamos fome, e eu tinha orgulho disso. Meu pai, que já faleceu, sempre dizia que o homem que paga suas contas e cuida da família é rico de verdade. Eu acreditava nisso. Mas eu também carregava algo dentro de mim que ninguém via, uma vontade enorme de mudar de vida de forma rápida. Não estou falando de trabalhar mais ou de estudar para crescer na carreira. Falo daquele sonho de acordar um dia rico, sem dívidas, sem chefe, com a vida resolvida. Esse pensamento sempre me perseguiu, mesmo que eu não admitisse para ninguém. No trabalho, eu era o cara que tentava ser engraçado para aliviar a tensão, sempre com uma piada pronta, sempre disposto a ajudar, mas no fundo eu me sentia preso numa rotina que parecia não levar a lugar nenhum. E quanto mais eu pensava nisso, mais sentia que precisava encontrar uma saída. A Patrícia era meu equilíbrio, pé no chão, cautelosa, sempre me lembrando que a vida é feita de passos pequenos. Ela controlava as finanças da casa porque sabia que eu era impulsivo. Mas até ela tinha dificuldade de entender quando a minha ansiedade batia forte. Meus amigos sempre me chamavam para jogar futebol ou tomar uma cerveja. Eu ia, ria, me distraía, mas no silêncio minha mente sempre voltava à mesma pergunta: será que eu vou viver assim para sempre? Foi nesse espaço vazio que a ideia de ganhar dinheiro rápido encontrou morada. Eu não tinha vícios conhecidos. Não bebia muito, não fumava, nunca encostei em drogas. Minha fraqueza sempre foi a pressa em conseguir o que eu queria. E quando você junta pressa com ilusão, a combinação é perigosa. Hoje, olhando para trás, vejo que a minha história não começou no dia em que comprei minha primeira raspadinha. Começou muito antes. No dia em que comecei a acreditar que sorte era mais importante que esforço. No dia em que passei a pensar que para mudar de vida bastava um golpe de sorte e não anos de trabalho. Essa foi a porta que deixei aberta para o que viria depois. Foi numa terça-feira qualquer. Eu tinha saído do trabalho e passado na lotérica para pagar a conta de luz e o aluguel. A fila estava grande, e eu, impaciente, observava o movimento ao redor. Na minha frente, um senhor de camisa social amassada comprou 2 raspadinhas de loteria instantânea. Ele rasgou o plástico ali mesmo, com uma moeda, e soltou um sorriso largo. "Olha aí, R$ 150 na hora", ele disse, mostrando o bilhete premiado para o atendente. Naquele momento, algo acendeu dentro de mim. Não era apenas o fato dele ter ganhado, mas a facilidade daquilo. Ele não tinha passado horas trabalhando, nem feito nenhum esforço, só raspou um papel e saiu com mais dinheiro do que eu ganhava em um dia inteiro de trabalho. Eu fiquei pensando, e se fosse eu? Quando chegou minha vez no caixa, a atendente, uma moça simpática que já me conhecia de pagar contas ali todo mês, perguntou, quase como quem oferece um doce: "Vai levar uma raspadinha hoje, Carlos? Vai que a sorte está do seu lado." Eu ri, como quem não dá importância, mas algo na minha cabeça já estava decidido. Peguei uma moeda no bolso e pedi uma raspadinha de R$ 2. Raspei ainda no balcão. Deu prêmio, R$ 20. Senti uma pequena descarga de adrenalina, como se tivesse vencido alguma coisa importante. Era só R$ 20, eu sabia disso, mas o que importava não era o valor, era a sensação de funciona. Guardei o bilhete premiado e saí com a cabeça girando. Comecei a pensar em probabilidades, em quanto as raspadinhas eu poderia comprar com R$ 20 e no que poderia ganhar com isso. Naquele dia, nem me dei ao trabalho de contar para Patrícia.
Achei que ela não entenderia o sinal que eu estava enxergando. Nos dias seguintes, a imagem daquele senhor na lotérica e o som da minha moeda raspando o papel não saíam da minha cabeça. Era como uma música repetitiva. Quando fui receber meu pagamento no fim do mês, passei novamente na lotérica. Dessa vez, comprei 5 raspadinhas. Ganhei em 3 delas. O lucro não foi grande, mas a sensação foi. Comecei a criar pequenas desculpas para voltar lá. Às vezes dizia para mim mesmo que era só para pagar uma conta atrasada, mas no fundo eu queria mesmo era comprar mais bilhetes. A atendente já me olhava com um sorriso cúmplice, como quem compartilha um segredo. Foi assim que a loteria instantânea entrou na minha vida. Sem festa, sem grandes prêmios, mas com pequenas vitórias, que alimentavam um pensamento perigoso. Eu posso viver disso. Não demorou para que essa ideia deixasse de ser um devaneio e começasse a se transformar em um plano. Um plano que eu não sabia na época, me levaria direto para o fundo do poço. No início, tudo parecia um jogo controlado. Eu comprava algumas raspadinhas de loteria instantânea por semana e, de vez em quando, saía com um prêmio de 100, 200, até 500 reais. Lembro como se fosse ontem o dia em que ganhei esse valor mais alto. Estava indo trabalhar, passei na lotérica para tentar a sorte e, em segundos, tinha um maço de notas nas mãos. Passei o dia inteiro com a sensação de que o mundo finalmente estava abrindo uma porta para mim. Aquela quantia cobriu o aluguel daquele mês e ainda sobrou para comprar um presente para Patrícia e uma boneca nova para Lívia. Quando entreguei os presentes, vi nos olhos delas uma alegria que me fez acreditar que eu estava fazendo a coisa certa. Na minha cabeça, eu não estava jogando. Estava construindo um futuro mais rápido. A cada pequena vitória, a confiança crescia. Eu comecei a desenvolver uma estratégia que, na verdade, não passava de superstição. Escolhi os bilhetes pelo número da série, pela cor, pelo desenho da capa. Cheguei a acreditar que a sorte tinha um padrão e que eu estava aprendendo a decifrá-lo. No trabalho, comecei a falar mais abertamente sobre meus ganhos. Alguns colegas me olhavam com interesse, outros com desconfiança, mas eu me alimentava da atenção. Era como se finalmente eu tivesse encontrado algo que me tornava especial. Eu não era apenas o Carlos da loja, eu era o Carlos sortudo. Com o tempo, deixei de esperar pelo fim do mês para jogar. Passei a usar qualquer sobra do salário para comprar raspadinhas. Quando ganhava, reinvestia tudo. E quando perdia, dizia a mim mesmo que era só questão de tempo até a sorte voltar. O auge da minha fase boa veio quando, em um único mês, consegui acumular mais de R$ 2.000 em prêmios. Para mim, isso era prova de que eu estava no caminho certo. Usei o dinheiro para quitar algumas dívidas e fazer uma pequena reforma na cozinha. Patrícia ficou feliz, mas desconfiada. Perguntou de onde vinha aquele dinheiro, e eu, com um sorriso seguro, disse apenas: "A sorte resolveu sorrir para a gente." Eu me sentia no controle. Comecei a acreditar que não precisava mais depender só do meu emprego. Fazia cálculos mentais durante o dia, pensando em quanto poderia ganhar se aumentasse a quantidade de bilhetes comprados. Foi nesse ponto que a emoção começou a superar a razão. Eu já não jogava apenas para ganhar. Jogava porque a sensação da raspadinha, o suspense antes de ver o resultado e a descarga de adrenalina eram como um combustível que eu não queria perder. Eu não percebia, mas estava entrando numa espiral perigosa. No auge da minha ascensão, eu me achava inteligente, sortudo e capaz de controlar o jogo. A realidade, porém, é que o jogo já estava me controlando. E quando a sorte decidiu mudar de lado, eu descobri o quão rápido um castelo construído de vitórias pode desmoronar. No começo, eu nem percebi que estava caindo. A sorte simplesmente começou a demorar mais para aparecer. Uma semana sem ganhar nada, depois 2, mas eu dizia para mim mesmo que era só uma fase ruim. Afinal, como qualquer jogador viciado gosta de repetir, quem insiste, vence. As pequenas perdas não me assustavam. Se eu gastava R$ 50 e não ganhava nada, no dia seguinte comprava mais, acreditando que a compensação viria logo. Mas, aos poucos, o dinheiro começou a sumir. O salário, que antes cobria as contas, agora desaparecia antes do fim do mês. Foi aí que começaram as primeiras mentiras. Patrícia perguntava por que a conta de luz estava atrasada
E eu respondia que o patrão tinha esquecido de fazer o depósito, ou que o banco tinha demorado para compensar o pagamento. No fundo, eu sabia que estava usando o dinheiro das contas para comprar mais raspadinhas, sempre com a esperança de que o próximo bilhete resolveria tudo. Quando as notas pequenas na minha carteira acabaram, passei a usar o cartão de crédito. No início parecia inofensivo. Compro agora, pago quando o prêmio vier. Mas o prêmio nunca vinha na proporção que eu esperava. As faturas começaram a crescer e, junto delas, a ansiedade. A vergonha foi se instalando de forma silenciosa. Eu já não contava mais aos colegas sobre minhas apostas, e quando passava na lotérica, olhava para os lados como se estivesse cometendo um crime. A atendente, que antes sorria, agora parecia me encarar com pena. Ou talvez fosse só a minha consciência pesada. O pior é que, mesmo vendo o dinheiro sumir, eu não conseguia parar. A cada derrota vinha a promessa silenciosa: só mais hoje, amanhã eu paro. Mas amanhã nunca chegava. Comecei a vender pequenas coisas em casa para complementar as apostas. Um relógio que eu ganhara de presente, um celular antigo, a bicicleta que eu usava para ir ao trabalho, sempre dizendo para Patrícia que era para pagar uma conta ou comprar algo para casa. As dívidas foram se acumulando. Primeiro, pequenos empréstimos com amigos que eu jurava devolver na semana seguinte. Depois, empréstimos no banco com parcelas que eu sequer calculava como pagaria. A relação com Patrícia começou a mudar. Ela passou a desconfiar de cada gasto, a me fazer perguntas que eu não queria responder. Eu evitava contato visual, evitava conversas longas, evitava até chegar cedo em casa para não enfrentar a realidade. E mesmo assim, a ilusão permanecia. Eu ainda acreditava que estava a um passo de um grande prêmio que resolveria tudo. Não via que, na verdade, cada bilhete comprado me afundava um pouco mais. Essa foi a minha queda lenta, tão lenta que parecia quase imperceptível, mas tão constante que, quando percebi, já estava com dívidas impagáveis, mentindo para todos ao meu redor e completamente preso no ciclo do vício. O fundo do poço não chegou de repente. Ele foi se formando aos poucos, como um buraco que eu mesmo cavava, bilhete por bilhete. Mas, naquele mês, ele finalmente se revelou por inteiro. Era dezembro e eu tinha recebido o 13º salário. Patrícia estava animada para comprar presentes para Lívia e fazer uma ceia simples em casa. Eu olhava para o dinheiro e sentia um peso no peito. Não via notas e moedas. Eu via oportunidades de recuperar tudo o que eu tinha perdido. Numa manhã, saí dizendo que ia pagar umas contas e comprar algumas coisas para a festa de fim de ano. Mas fui direto para a lotérica. Comprei uma pilha de raspadinhas de loteria instantânea e em menos de 1 hora, metade do dinheiro tinha sumido. Os prêmios que vinham eram ridículos perto do que eu gastava. Ao invés de parar, eu dobrava as apostas. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Quando percebi, todo o 13º tinha ido embora. O aluguel estava atrasado, a conta de luz prestes a vencer, e eu não tinha coragem de encarar minha esposa. Naquela noite, inventei que tinha sido assaltado. Patrícia chorou, me abraçou e disse que o importante era que eu estava bem. Eu me senti o pior homem do mundo, mas, mesmo assim, no dia seguinte, estava de volta à lotérica. Foi aí que a situação passou do limite. Com o cartão estourado e dívidas com amigos, procurei um agiota. Um conhecido me indicou um homem de confiança que emprestava dinheiro rápido. Ele me recebeu com um sorriso frio e me entregou R$ 7.000 em espécie. Juros simples, 20% ao mês. Não atrasa, disse olhando direto nos meus olhos. Eu concordei sem pensar. Aquele dinheiro queimava nas minhas mãos. Eu tinha certeza que com essa quantia conseguiria o grande prêmio. Joguei em tudo que era tipo de raspadinha. E em poucos dias o dinheiro desapareceu. Nenhuma grande vitória, nada que me salvasse. Só bilhetes amassados e o silêncio pesado do fracasso. As ligações começaram.
Primeiro educadas, depois mais duras. Em menos de 2 semanas, o agiota queria receber. Eu não tinha como pagar. Passei a ter medo de sair de casa, medo de atender o telefone. Patrícia começou a perceber que algo estava errado. Quando ela descobriu, não foi por minha boca. Foi porque o próprio agiota apareceu na porta da nossa casa. Lembro do olhar dela naquele momento. Não era raiva nem tristeza. Era decepção. A pior que já senti. As noites seguintes foram um tormento. Eu ficava acordado pensando em desaparecer e em sumir para não ver minha família sofrer. Cheguei a imaginar que se eu não estivesse mais aqui, eles ficariam livres do peso que eu trouxe. Foi a primeira vez que pensei seriamente em acabar com tudo. A verdade é que no fundo do poço não existe mais vitória possível. Só vergonha, medo e a amarga sensação de que você trocou tudo que tinha por nada. Depois daquela noite em que o agiota apareceu na porta de casa, não havia mais como esconder nada. Patrícia me encarou em silêncio, esperando que eu dissesse algo. Eu não consegui. As palavras simplesmente travaram na garganta. Foi ela quem quebrou o silêncio. Quanto você deve? A pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Quando eu disse o valor, ela fechou os olhos, respirou fundo e saiu do cômodo sem dizer mais nada. No dia seguinte, acordei com o barulho dela mexendo nas gavetas. Estava reunindo documentos do carro. Vamos vender. É a única forma de pagar parte dessa dívida antes que ele faça algo pior, disse, sem me olhar. Eu tentei argumentar, mas era inútil. O carro foi vendido em poucos dias e o dinheiro foi entregue diretamente ao agiota, que aceitou abater parte do valor e parcelar o restante. Com juros, claro. Com o carro vendido, passamos a depender de ônibus para tudo. Cada ida ao trabalho virou um lembrete constante do que eu tinha perdido. E não era só o carro. Eu tinha perdido a confiança da minha esposa, o respeito de alguns amigos e, o que mais doía, a imagem de pai-herói que a minha filha tinha de mim. Nos meses seguintes, a rotina foi dura. O salário mal cobria as parcelas da dívida e as contas básicas. Não sobrava para lazer, não sobrava para presentes, não sobrava para nada. O silêncio entre eu e Patrícia se tornou constante. Quando ela falava comigo, era sobre contas ou sobre a Lívia. Nunca mais conversamos como antes. O pior foi lidar com o peso psicológico. Mesmo sem jogar, eu sonhava com raspadinhas. Acordava no meio da noite pensando em como teria sido se eu tivesse ganho naquele dia, se o bilhete certo tivesse caído nas minhas mãos. Era uma mistura de arrependimento e saudade de uma sensação que quase me destruiu. Levei meses para admitir para mim mesmo que estava viciado. Eu não tinha controle. Nunca tive. Cada vez que eu dizia, é só mais hoje, estava me enganando. E enquanto eu me enganava, o buraco só crescia. Hoje, já faz 8 meses desde que comprei minha última raspadinha. A dívida com o agiota ainda não terminou, mas está menor. Eu evito passar na frente da lotérica. Se por acaso preciso entrar para pagar alguma conta, não olho para o balcão das apostas. Patrícia continua ao meu lado, mas a relação está longe de ser como era. Estamos tentando reconstruir algo, mas confesso que não sei se ela vai me perdoar completamente. Eu aprendi da forma mais dolorosa que o jogo nunca está do nosso lado. Ele sempre cobra mais do que dá. E no meu caso, cobrou quase tudo. Se hoje eu conto essa história, é porque quero que sirva de alerta. Ninguém começa achando que vai perder tudo. Mas, quando percebe, já é tarde demais. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.